Hello, everybody. Good afternoon. Hello, my friend. Olá, meus amigos. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Como é que estão vocês? Eu sou o professor Josimar. Estou aqui para falar um pouco sobre a divisão de números racionais. Foi um pedido feito por um amigo, né, lá da internet, lá no nosso canal do YouTube, Eduardo Birimbau. Ele tinha solicitado, né, que gostaria de saber um pouco mais sobre como trabalhar com divisões com números racionais, né? Geralmente é um assunto que chama muita atenção das pessoas, porque em todo lugar que nós andamos, nós vamos, há sempre essa necessidade de saber trabalhar com números, como os alunos chamam, né? Números quebrados. Então, esses números quebrados, na verdade, são números que possuem casas decimais válidas, né? Ou seja, de acordo com o sistema numérico sugerido por Muhammad al-Khwarizmi, né? São os algarismos, são os dígitos que vão de 1 a 9. Então, essas são as casas decimais válidas, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para meu amigo entender, e os outros demais que precisarem, né, fazer revisões, então vai ser de bom grado, assim eu espero. Em tempos de pandemia, com as escolas fechadas, né, nós sabemos a luta que os pais, os alunos e os próprios professores estão enfrentando. Gostaria de deixar aqui a minha solidariedade aos professores da rede pública lá da cidade de Simões Filho, né, o pessoal do REDA, que infelizmente tiveram seus contratos cancelados, né? Então, assim, há uma série de incentivos a profissionais de outras áreas, porém, os professores eles estão passando por grandes dificuldades financeiras, inclusive, né? Então, assim, os governos têm se preocupado com outros setores, mas professores e e também não, e principalmente o pessoal da área de saúde, né? Que tem mais enfrentado todo o processo, está justamente no epicentro do furacão, né? No vórtice, e não tem tido o devido merecimento. Então, aos guerreiros e guerreiras da saúde aí, meu forte abraço, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa começar a nossa discussão. Vou abrir aqui ó, o quadro, né, deixar o quadro aberto. Eu vou tentar ser o melhor possível no desenho, né? Porque trabalhar com mouse às vezes não fica muito legal não, mas vamos lá. Eu vou puxar aqui uma telazinha de texto aqui. Vou contextualizar o processo, né? Divisão. Vou pôr aqui, ó, divisão. Divisão de números racionais. Ok? Deixa eu consertar aqui que saiu um monte de divisão de números racionais. E a letra que usamos para representar o conjunto dos números racionais é a letra Q, que vem de quociente, né? Então, é o Q que representa o conjunto dos números racionais. Este é o nosso universo. Eu vou até colocar aqui, ó, sendo, né? Sendo U, né? U de universo igual a Q. Pronto. Então, já está estabelecido aqui. Deixa eu só ajeitar um pouco para ficar tudo direitinho. Pronto. Já está estabelecido aqui nosso universo, a divisão de números racionais, né? O numeral, né? Numeral é quando você representa a sua ideia. A minha ideia, eu pensei no número, ninguém sabe qual é, porque é número, e agora eu vou transformar este número em um numeral. Como é que eu faço isso? Eu posso falar ou eu posso escrever. Eu vou fazer as duas coisas. O meu número vai ser este daqui, ó, um número bem simples, mas que vai trazer assim grandes informações para a nossa discussão de hoje. Veja bem, o número que nós vamos usar é o número 3 quintos. Pronto, é uma fração. A fração 3 quintos. Este é o número, o numeral, que eu vou usar para representar a nossa divisão. Ok? Bom, eu estou usando esse formato aqui na horizontal só para chamar a atenção de que a fração também pode ser representada desta forma, né? A depender da situação, do contexto, não dá para colocar a fração na forma
mais convencional, né? Numerador em cima, denominador embaixo, então estou colocando assim. Mas do lado também eu vou fazer uma outra representação, né? Eu vou colocar aqui, ó, igual, né? E vou pôr aqui, ó, 3, né? Tentando aqui fazer um desenho bonitinho, né? Não sou muito bom de desenho não, mas tudo bem, ok? Eu estou tentando tomar umas aulas aí com meu parceiro aí de YouTube, Márcio Artes, né? Que ele é um bom desenhista, né? Estou tentando tomar umas aulas com ele aí, né? E dando a dica aí, visita aí o canal Márcio Artes, que ele é um cara muito fera em desenho. Então, é este aqui que é a nossa representação da divisão, né? 3/5. E aí, geralmente, as pessoas pensam assim, mas aí por que não colocou um algoritmo? Não, porque, na verdade, esta barra aqui, ó, que representa a fração, a separação entre numerador e denominador, já é uma representação da divisão, porque toda fração, ela é por si só uma divisão. Então, isso que é importante a gente lembrar sempre. Toda fração, ela é dada em função da razão do numerador pelo denominador. Então, aqui nós temos numerador, ok? Numerador. Embaixo nós temos o nosso denominador. Vou colocar aqui do lado, denominador. Pronto. Vou tirar aqui o denominador. Pronto. Denominador. Pronto. Então aqui já estabelece-se as principais características, né, desse nosso numeral. Outra coisa importante é quando nós trabalhamos com números, é importante também fazer uma coisa chamada mapa conceitual. O mapa conceitual é uma estratégia pedagógica, é um recurso tecnológico que faz com que a gente, toda vez que avistemos um número, né, observemos um número, tenha a noção de que número é esse, de que se trata, né? Então eu já falei que é um número racional, né, propriamente dito, né? Só que esse número racional ele tem algumas características. Eu vou colocar aqui antes de começar a fazer a divisão, o mapa dele, né? Mapa conceitual. Então eu vou pôr aqui, ó, o mapa conceitual deste número. Vou botar 2 pontos que fica melhor. Pronto. Olha só. Primeira coisa, numeral, né, que está estabelecido, né? Já está, todo mundo está vendo aí quem é numeral, não é isso? É um numeral, né? Bom, é uma fração, é isso, é uma fração. Deixa eu pôr aqui, ó, ponto e vírgula fica melhor. É uma fração. Esta fração é uma fração própria, ok? É uma fração própria porque numerador, vou botar vírgula aqui, ó, numerador é maior que o denominador, então nós chamamos de fração própria, por isso mesmo que é propriamente um número racional, não é isso? Uma fração própria, o numerador é dado em função do denominador. É a razão de 3 para 5, não é isso? Ou seja, 3 dividido por 5. E o resultado dessa divisão vai ser justamente o valor proporcional, a proporção disso, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. 3 é um número primo, ok? É um número primo, né? Só possui apenas como divisor natural 1 e ele mesmo, não é isso? 5 também é um número primo, ok? 5 também é um número primo, então o procedimento é o mesmo, não é isso? 5 só vai possuir 2 divisores naturais. Quando a gente diz assim natural, é porque se referindo ao conjunto dos números naturais, ou seja, o 5, que é ele mesmo, todo número é múltiplo e divisor dele mesmo, e o número 1, ok? Bom, outra coisa importante também é o seguinte, será que essa é como eu falei de proporção, será que essa é uma divisão exata ou inexata? Bom, exata ou inexata, por exemplo, se for inexata, nós já sabemos que
é provavelmente um número irracional, né? Porque se nós estamos falando de universo por números racionais, se for uma divisão exata, é uma divisão exata dentro do conjunto dos números racionais, não é isso? Dentro do conjunto dos números racionais e não no conjunto dos números naturais. Tem que deixar bem claro isso. Outra coisa importante também é o seguinte, que ah, no caso, no caso da nossa divisão, ela já começa com zero vírgula. Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador, então automaticamente é preciso fazer os ajustes. E esses ajustes que nós chamamos, significa que toda divisão, seja ela de que universo for, de que conjunto numérico for, ela vai ser sempre trabalhada com base no chão da fábrica, vamos dizer assim, no lastro, que é o conjunto dos números naturais, independente de qualquer coisa, ok? E quando nós falamos de universo, eu sempre costumo falar com os alunos o seguinte, fazer uma comparação com o nosso próprio sistema solar ou nosso universo conhecido. No caso do ensino fundamental 1 e 2 mesmo, por exemplo, qual é o nosso universo conhecido? É o conjunto dos números reais, é o nosso maior universo numérico. Então, o que acontece? O número natural pode ser comparado com o planeta Terra. Eu sempre gostei de fazer isso. O número natural pode ser comparado com o planeta Terra porque é onde nós estamos seguros, onde nós respiramos o ar tranquilamente, onde nós vivemos. O conjunto dos números inteiros, né, o Z, ele pode ser comparado como se fosse a estratosfera, né, a nossa atmosfera baixa e tal, porque são números que não são números conhecidos, né? Porque nós temos valores positivos e valores negativos e o próprio zero que é neutro, mas são números um pouco mais delicados, que têm um pouco mais de detalhes, inclusive em relação às propriedades, né? Porque, por exemplo, subtração que não tem propriedade dentro do conjunto dos números naturais, nos inteiros já possui esses detalhes, o jogo de sinais, né? A adição algébrica, tudo isso. O conjunto dos números racionais já é como se fosse assim, ó, parte do sistema solar, com a exceção de Plutão. Por que Plutão? Porque Plutão é como se fosse o conjunto dos números irracionais. E aí também tem uma coisa, a grande diferença entre o que é racional dentro de conjunto numérico e o que é irracional dentro de conjunto numérico. Por quê? Porque o número racional, ele sendo dado em forma de número decimal, ele pode ser transformado em fração. Olha aqui o exemplo, né? 3/5. Já o número irracional, ele é o número propriamente dito decimal, ele não pode ser transformado em fração, já que ele possui infinitas casas decimais, o que não quer dizer que seja dízima. A dízima, ela tem a questão da constante, daquele número que vai sendo repetido às vezes, né, cada vez que a gente vai fazendo as divisões. Isso é dízima periódica, que pode ser simples e pode ser composta. Isso é uma outra história e é um número racional, porque pode ser transformado em fração, inclusive em fração geratriz, né? Então, isso aí é uma coisa importante. Agora, vamos à nossa divisão para ver como é que fica. Então, eu vou armar um algoritmo aqui, né? Vou continuar aqui com o meu desenho, vou tentar ser o mais coeso possível, né? Gostaria também de deixar um abraço aí para as minhas parceiras aí, Wanda, cabeleireira, Renilda, né, que é tia do bar da Praça de Paripe, o pessoal da equipe Stark aí, Márcio Arte, que eu já falei, professor Marcos de Educação Física, valeu, a galera toda aí, tem muita gente aí, eu vou citando passo a passo, porque a gente acaba esquecendo também de algumas pessoas, e é importante lembrar de todas elas, porque todas elas são importantes, ok? Vamos lá, então aqui, ó, já que eu já sei que 3 dividido por 5, né, vamos, entre aspas, não dá porque 3 é menor que 5, então agora começa aquele processo de ajuste. Olha como é que vai ficar 30, 30, né? Nosso sistema numérico é chamado sistema de numeração decimal. Então, dá a possibilidade de nós fazermos esse ajuste. O que era a unidade passou a ser agora casa das dezenas, ou seja, 3 dezenas. Então, o que acontece agora?
eu não tinha 30, eu tinha 3. Então, aqui eu vou ter que acrescentar o 0, 0 e a vírgula. Pronto. Lembra que eu falei quando a fração é própria, né, o numerador é maior que, a gente tem como resultado parcial justamente isso aqui, 0, pronto, agora sim, 30 dividido por 5, né? Ou seja, quantas vezes, né, 5 cabe dentro de 30, né? Quantas vezes cabe? Então, 5 cabe 6 vezes dentro de 30, né? 6 vezes. Então, vamos lá, 6. Por quê? Porque usando a multiplicação, né, isso, a divisão trabalha com todas as operações, né? Usando a multiplicação fica 6 vezes 5, 30. Para 30, nada, e deu 0. Deu uma divisão exata. Pronto. Então, com isso aqui, quando a gente diz assim, ó, para, lembra que eu falei de razão? A razão de 3 para 5. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que nós vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer um abatimento. Ó, 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, na divisão, nós trabalhamos praticamente as 4 operações. Por quê? Porque nós dizemos assim, ó, quantas vezes será que 5 cabe dentro de 30? Quantas vezes? Poxa, 6 vezes, porque se eu for fazer a separação aqui, ó, eu vou pegar 30 e vou partir em 6 pedaços, né, ou melhor dizendo, em 5 pedaços de 6 ou 6 pedaços de 5. E aí vai dar certo. Aí um exemplo mais simples seria esse daqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, o 5, né? Não deu 6. Então 30 dividido por 5 deu 6. Então a gente pode colocar aqui, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5, né? Isso, 4 mais 5, não é isso? Olha o que aconteceu. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, que dá igual a 30 aqui, pronto. Ou seja, quantas vezes 5 cabe dentro de 30? Cabe 6 vezes. E a justificativa está aqui, ó. Perfeito. Está aqui. 5 cabe 6 vezes dentro de 30. Então, essa que é a concepção. Mas se eu não desse para formar um outro 30, um outro 5, por exemplo, fosse 29, então 5 caberia 5 vezes dentro de 30 e sobraria 4 unidades. Mas se fosse 31, 5 caberia 6 vezes dentro de 30 e sobraria uma unidade, aí deixaria resto. Só que aí esse resto poderia ser transformado também em 10, e aí daria uma divisão exata, né? Então, olha aí o que aconteceu. Tomando como referência o conceito de divisão exata, né? Nós temos aqui, ó, a proporção, que faltou lá em cima, proporção, vou acertar aqui, de 3 para 5 é 0,6, ok? 0,6. Isso completando já o nosso mapa conceitual, né? 0,6. Outra coisa importante também é o seguinte, 0,6, né, é um número decimal, né? Número decimal, né, completa a classe de equivalência, porque 0,6 vai ser equivalente a 3 quintos, né? Tá dentro, aí está sendo dito aí pela divisão, né? Isso é o número decimal e representa 6 décimos, ok? 6 décimos de um inteiro. Pronto. E com isso também nós podemos calcular o percentual disso. E quanto é que é 0,6? Quanto é que é, por exemplo, 3 de 5? Bom, 3 dividido por 5 deu 0,6. Isso deu 6 décimos. Isso representa quantos por cento de 5? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou multiplicar isso aí e vou encontrar o quê? É só multiplicar por 100. Então, a gente pode pegar aqui, ó, percentual
não é isso? Percentual, né, vai ser 0,6 vezes 100, né? 100, percentual, né? A palavra percentual vem de 100, né? De por cento por 100. Então nós temos, bom, essa multiplicação é uma multiplicação muito simples, porque a gente vai pegar, são dois zeros que compõem o 100, né? A centena. Então nós vamos caminhar a vírgula para tornar esse número cada vez maior. Então a vírgula vai dar dois passos para a direita e aí sim ela vai ficar o número maior. O primeiro passo, 0,6 vai virar 6 unidades. Segundo passo, 6 unidades vai virar 60. E 60 o quê? 60%. Pronto, 60% do todo. Pronto. Ok? Ou da unidade. Valeu, galera? Então é isso aí. Para fechar, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu agradeço aí a observação feita por nosso camarada aí, Eduardo Birimbau, agradeço pelo apoio aí no canal, no grupo. É, qualquer sugestão que vocês queiram dar, eu estou aqui disponível para atendê-los, né, na medida do possível, porque eu tenho meus afazeres também. Posso demorar um pouco, mas com certeza vou respondê-lo. Eu já recebi também uma sugestão de um colega, né, que fale um pouco sobre a questão da adição algébrica. Em um outro momento específico, eu farei isso também, falarei um pouco sobre a adição algébrica, porque eu sei que é um assunto que tem causado uma certa dúvida em muita gente, né? E eu costumo dizer sempre que a matemática tem esses detalhes todos que a gente, às vezes, tem muita dúvida, né? Devido à forma também como ela sempre foi trabalhada e tal, devido à própria história. Eu falei sobre a questão do universo numérico, né? E aí não é um mérito só meu falar disso, comparar o universo numérico ao nosso sistema solar, mas o próprio matemático célebre, né, que é considerado por muitos o pai da álgebra, François Viet, ele também fazia muito isso, né? Então, fica aí a dica para vocês, né? Que estudem, se dediquem, não deixem que a pandemia suba exclusivamente para a cabeça de vocês. Precisamos prestar nossa solidariedade a todas as pessoas que vêm sofrendo ou com perdas ou com as dores mesmo causadas por esse vírus, essa situação toda, né? Mas assim, o que nós podemos fazer para contribuir, nós estamos tentando fazer, né? O Brasil é um país de pessoas muito solidárias e eu tenho certeza que isso vai passar e a gente vai dar a volta por cima, ok, galera? Então, tenham todos uma boa tarde. Thank you. Gracias. Bisbide. Choose. Goodbye. Adiós. Hasta la vista. Ok? Tchau, tchau. Valeu aí.